Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. Bom, vamos iniciar agora o nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? Nosso livro 3 de História. Agora a gente vai começar a falar da unidade 5. Governos brasileiros após a proclamação da República. Vou pedir para vocês abrirem na página 8 e vamos dar início. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Prontinho. Organização política. Com o governo de Dom Pedro II enfraquecido por disputas políticas e dificuldades econômicas, em 15 de novembro de 1889 ocorre a proclamação da República no Brasil. Deodoro da Fonseca assume provisoriamente o governo. É feita uma nova Constituição em 1891 e em 1891 temos a primeira eleição para presidente do país. O que aconteceu, gente? O governo monárquico, que era o governo de Dom Pedro I, Dom Pedro II, desde que o Brasil proclamou a independência de Portugal, era um governo monárquico, ou seja, reis comandavam o país. O povo não tinha poder de escolha. Por quê? Até mesmo porque Dom Pedro fez uma Constituição onde limitava as pessoas que podiam votar, né? E aí, com o tempo, houveram algumas guerras políticas, houveram alguns conflitos, e aí foi declarada a proclamação da República, onde o Brasil passou a ser uma república e deixou de ser uma monarquia, onde o povo podia ter escolha, onde o povo podia votar quem iria comandar o país, né? E aí, a partir dessa data, a partir de 1891, houve a primeira eleição do Brasil. E aí, esse período até hoje, ele é dividido em 5 partes. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho de cada uma dessas partes. Primeira República, 1889 a 1930. Vamos lá. O período teve início em 1889 com a proclamação da República e se dividiu em 2 fases. A República da Espada, com 2 presidentes militares, e a República Oligárquica, de 1894 a 1930. Também chamada de República do Café com Leite. Contou com presidentes que representavam grupos de elite produtora de café de São Paulo e gado leiteiro em Minas Gerais. Ainda não era totalmente república, né? Ainda não era totalmente justo, porque quem entrou para presidente inicialmente foram 2 militares e depois pessoas eleitas pela elite do Brasil, né? Pela camada mais rica do Brasil. Então, não era uma república totalmente justa, porque as pessoas não conseguiam eleger um candidato do povo mesmo. Aqui a proclamação da República em 1893 de Benedito Calixto. Isso aqui é uma representação da proclamação da República. Aí fomos para a Era Vargas. Vamos lá. O fim da República Velha ocorreu com o movimento de oposição à oligarquia cafeeira, conhecido como Revolução de 1930. Getúlio Vargas, uma das lideranças da Revolução, assumiu o poder governando entre 1930 a 1945. A chamada Era Vargas pode ser dividida em 3 fases. O governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o governo constitucional, que estava na Constituição, que aconteceu de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que iniciou em 1937 e foi até 1945. Os discursos nacionalistas e a integração nacional são as principais características da época. Reeleito em 1950, Getúlio Vargas cometeu suicídio antes de terminar o seu mandato, né? Algumas pessoas gostavam muito de Vargas, outras não gostavam. Enfim, houveram muitos conflitos também durante o período que ele governou o país. Depois da Era Vargas, veio governos democráticos. Os governantes nesse período tentaram agradar os mais diversos setores da sociedade, como as forças armadas, os políticos, os estudantes e os trabalhadores. Uma das realizações do período foi a construção de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek. Por que Brasília foi construída bem no centro do Brasil, gente, na região centro-oeste? Porque
os políticos, né? Os representantes políticos, o presidente queria que a população brasileira entrasse mais para o Brasil, ocupasse as terras adentro. E aí ele decidiu tirar a capital, que era aqui no Rio de Janeiro, e construiu uma capital lá em Brasília, onde fez muitas pessoas se mudarem para lá também. E aí conseguiu popular essa parte do interior do Brasil. Depois vem a ditadura civil, a ditadura civil-militar. Período em que as eleições foram suspensas, ou seja, o povo não podia mais escolher seus governantes. Todos os presidentes eram militares. Nessa época, o povo passou a não ter direito ao voto. Então, os militares é que estavam no poder, tá? E aí chegou na Nova República, que começou em 1985 e é até os dias de hoje. Caracteriza-se pela volta da democracia. O movimento Direta Já mobilizou boa parte do povo brasileiro pedindo a volta das eleições. Em 1988, a atual Constituição brasileira foi promulgada. Então, em 1988, o povo brasileiro pôde voltar a votar, pôde voltar a escolher, né, quem iria representá-los, quem iria representar o país. E até hoje a gente também tem esse poder do voto. E aí, gente, aqui tem a atividade para vocês fazerem. Nessa atividade, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês estudarem um pouquinho o que está sendo falado nessa charge, nessa imagem, e aí a gente vai discutir sobre isso na aula online, né? Ó, qual é a mensagem que a charge abaixo transmite? Converse com os colegas e o professor a respeito. Vocês vão pensar um pouquinho no que vocês imaginam que esteja transmitindo essa charge, né, essa imagem. E aí, durante a aula online, a gente vai discutir sobre o assunto, tá bom? Vamos discutir mesmo, vamos conversar e isso vai valer ponto também para qualitativa, para atividade, para avaliação qualitativa, porque eu quero a participação de vocês, tá? Crianças, um beijo. Espero que nos encontremos logo. Um beijo, tchau, tchau.